Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao episódio número 81, ou octavo, da arquitetura, da decoração, da construção civil para vocês. Eu sou Neviton Espíndola e desejo uma boa noite, uma excelente noite para cada um de vocês que está aqui nos dando o prazer dessa audiência, da gente poder entrar na sua casa. E quero também trazer para esse papo aqui meu grande amigo, meu parceiro, meu companheiro de bancada, Tony Santos. Seja bem-vindo, Tony. Boa noite, Neviton. Obrigado. Olha nós aqui mais uma vez, né? Episódio número 81, hein, Neviton? Parece que começou ontem, né? Isso. Nós sentados aqui na praça de alimentação do Praça Capital, batendo um papo. Eu comentando com o Neviton de contar histórias de arquitetos, o Neviton vira e fala, vamos fazer um podcast. E estamos aqui no episódio número 81, desse podcast que mais cresce no segmento de arquitetura e design. Um podcast onde a gente traz profissionais até aqui para falar da carreira. Quem é o pai, quem é a mãe, onde nasceu. Porque às vezes você vê um profissional aí no mercado despontado, só que essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma trajetória, essa pessoa tem uma jornada. E é legal a gente trazer essa pessoa até aqui para contar para vocês aí, né? E se inspirarem nas histórias. Exatamente. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, Daniele Franco. Seja bem-vinda, Dani Franco. Obrigada, Neto. Obrigada, Tony, pelo convite. Ainda bem que deu certo, né? Depois de bem, né? tentativas. Caso de agenda, mas uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha vida pessoal, que muita gente não sabe, né? Exatamente. Legal. Mas é importante estar nesse mercado, né? Contando um pouquinho também. O Histórias no Quadradinho, como o Tony falou, surgiu com essa ideia de a gente contar um pouco a história das pessoas, contar um pouco o dia a dia, né? E da onde a pessoa veio. Então, é um caminho onde a gente abre as portas da vida do entrevistado para que ele possa estar aqui, né? Tony, hoje nós temos também alguns parceiros, alguns patrocinadores, algumas empresas que vieram para cá, que ofereceram também essa parceria, que está junto com a gente desde o início, né? Então quero fazer um agradecimento a Bom Tempo. Bom, vamos lá, né? Bom Tempo, né? Uma empresa que está no mercado há mais de 50 anos, no ramo de imóveis planejados. Bom Tempo, comandada pelo Henrique, pelo Otávio, e na gerência comercial a gente tem a Rosana, né, que é um avião, né? Exatamente. Então, Bom Tempo, muito obrigado por acreditar no nosso projeto, por estar conosco, por estar hoje patrocinando a Dani aqui com a gente. Obrigado mesmo. Exatamente. Bom Tempo é uma parceira sua também, né? É uma parceira minha, bem forte, inclusive. Exatamente. Quero agradecer também a Artefato, na pessoa do Felipe, da Denise, de toda a equipe lá, né? A Gisele também, aliás, Gisele e a Milena também, que é a Milena, que é gerente hoje lá da Artefato. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês aqui de novo, nos prestigiando com essa parceria, com esse caminho, né? Quero agradecer também a Conecta, né? Conecta, né? Conecta, que é uma empresa do meu amigo que está aqui do meu lado, uma empresa de automação, áudio e vídeo, no mercado há mais de 20 anos, uma empresa muito bem preparada, equipe comercial. Então, você entrega o seu projeto aqui para o Neto, para a equipe dele, tenho certeza que você vai sair com as melhores soluções no que se refere a áudio e vídeo, automação. Exatamente. Temos também a Agos Assessoria Contábil, uma empresa do segmento de contabilidade, ficam ali no DF Center e Plaza, eles que fazem parte da nossa assessoria, que cuida do nosso tributo, né? E, ou seja, sempre que eles mandam alguma coisa, a gente sabe que o custo é alto, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Né? Quero agradecer também a B2Move, uma empresa do segmento de mídias digitais, eles que fazem toda a captação desse conteúdo e leva até você, né? Então, ou seja, a B2Move, uma empresa que está com a gente também desde o início, desde o primeiro episódio, eles são responsáveis pela criação, pela captação e pela transmissão desse vídeo aí para vocês, né? E quero agradecer também, Tony, a Dani da Ampla, né? A Dani da Ampla, que é uma grande parceira nossa e que faz um trabalho excepcional em termos de eletrodomésticos, um trabalho maravilhoso, né? E quero saber se tem um recado da Dani aí, o pessoal da Ampla também mandou um recadinho para Dani, né? Opa, que maravilha. Acho que é. O microfone tá aberto. Tá com delay, né? A nossa internet hoje tá maravilhosa. Que prazer ser convidada para falar de uma pessoa tão importante para nós, tão carinhosa, tão parceira
parceira, uma pessoa que, além do profissional, vai mais, sabe? Ela é amiga, ela é companheira, ela entende o nosso dia a dia. O que a Dani representa para a Ampla? A Dani é uma pessoa que sempre acreditou na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos produtos, sempre nos indicou. E é uma pessoa humana, é uma pessoa que entende o nosso lado, entende o lado do lojista, entende o lado do cliente, procura fazer o melhor pelo cliente, o melhor por nós. E ela sempre esteve com a gente desde o momento que a gente abriu a loja até hoje. Ela tem uma qualidade ímpar. Os projetos dela são lindos, são autênticos. Quando a gente abre um projeto que a gente recebe, a gente já sabe, esse projeto é da Dani. Porque é um projeto diferente, é um projeto que tem a carinha dela, o jeito dela. É uma menina linda por dentro e por fora, uma mãe maravilhosa agora, né? E uma pessoa que a gente admira muito. Dani, parabéns por toda a sua trajetória e muito obrigada por ser nossa parceira. Tudo de bom para você. Por ser nossa parceira. Tudo de bom para você. Ai, que bonitinha, gente. Ela teve aqui. É? Sim, ela teve aqui. Nossa, a Dani é minha parceira. Nossa, eu não sei nem chutar quantos anos tem isso, assim. Acho que na época eu era estagiária já tratava com Dani, sabe? É. Então, depois que enfim, fui pra carreira solo, obviamente que eu não ia largar dela e do Jones, né? Não posso deixar de falar dele também, que Claro. esteve sempre comigo, né? Sim. Me ensina demais. Nossa, tudo que eu preciso é fala com o Jones, liga pro Jones, resolve pro Jones. Bom. E Dani, obviamente, nos bastidores, né, da empresa, né? E o Adriano, né, à frente Adriano da Ampla, também. então. Adriano, Dani, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar aqui junto conosco mais uma vez. A Dani, que agora está com uma loja, a Ampla também, que está com uma loja lá em Palmas, lá no Tocantins, Sim. não é? Então, ou seja, eles estão ampliando também o espaço deles aí. Eu tenho certeza que com muito sucesso, com muita qualidade e levando essa qualidade dos produtos que ela trabalha, dos eletrodomésticos que ela vende, para todo esse mercado, e eu com certeza vai ganhar muito mais. Tá? Se você ainda não tem acesso ao Histórias no Quadradinho e quiser fazer parte do Histórias no Quadradinho, quiser expor a tua marca aqui, fala com a nossa equipe, entre em contato através do Instagram, do TikTok, do YouTube, do Spotify. Afinal, nessas plataformas todas nós estamos lá. E vai ser um prazer falar com você, explicar um pouquinho mais sobre o trabalho que o Histórias no Quadradinho e que a HQ Comunicação e Marketing faz por você. Tony, quer apresentar também a sua empresa, o trabalho que você tem feito hoje também na frente de várias outras lojas, né? Então, hoje eu trabalho com relações públicas de algumas empresas, né? E fazendo o quê? Empresas que já trabalham, que já estão com arquitetos, né? Eu consigo ajudá-las a se conectar com mais arquitetos. Empresas que ainda não trabalham com arquitetos, eu também consigo ajudá-los nesse processo de iniciar, porque assim, eu sou um suspeito, eu sou um grande entusiasta, não sou arquiteto, não sou designer, mas eu acredito muito nesse mercado, eu acredito muito que o profissional tem que gerar conexão com o lojista e para poder caminhar junto. Não tem como uma loja vender alto padrão se não se conectar com o profissional de arquitetura e design. Então eu estou aí no mercado para poder ser esse facilitador, ser essa ponte. Exatamente. E aí, sem mais delongas, quem é Dani Franco? Meu Deus, nem eu sei responder. A A mãe da Manuela. A mãe da Manuela. Nossa, a minha vida é muito agitada, né? E é engraçado que a gente não para, né? Não tem tempo para parar para ficar fazendo essas reflexões internas, né? Sim. Acho que Dani é uma menina mulher, vamos dizer assim, porque eu tenho essa cara de menina. Todo mundo fala menina, né? Mas eu já sou uma mulher, né? Já sou mãe. Já tô aí à frente do meu escritório, já tem quase 10 anos. Legal. Comecei muito cedo. Entrei na faculdade com 17, formei com 21. E entrei em época de estágio no segundo semestre da faculdade. Então eu entrei no ramo mesmo, né? Pra valer muito Claro. cedo. Imagina, eu tinha 18 anos quando eu comecei. Claro.
Então, hoje eu tô com 32, então já tem um bom tempinho aí que eu tô na parte de arquitetura, né? Mas é uma menina ainda, né? Mas é uma menina ainda, eu tenho um caminho muito longo pela frente, muitas metas pra bater ainda. Ela começa a falar assim, ela começa a falar assim, né, do tempo, parece que a gente tá dizendo com uma sexagenária. Eu ia brincar, não vai falar de vidas passadas, não tem dado cronológico pra tanto. Não, legal. Mas você é daqui de Brasília. Você nasceu aqui em Brasília. Nascida e criada. Que legal. Seus pais são daqui? Não, minha mãe é de Minas, meu pai é de Goiás, mas vieram pra cá já tem muitos anos. Sei. Então, eu e meu irmão, minha mãe é mais velha que eu, nós dois nascemos aqui já. Legal. Seus pais são de que área? Meus pais hoje são aposentados, né? Já tem uns bons anos, mas meus pais sempre foram bancários a vida inteira. Ah, que legal. Então, a parte de contas, de finanças, por aí era com eles. É números. Números. Olha só. E teu irmão saiu para essa área de arquitetura também, não? Na verdade, meu irmão foi para a área de engenharia. Olha que legal. Civil. Eu vou para a área da arquitetura e a gente, né, fugiu do normal da família ali, né? Não tem ninguém dessa área da nossa família. A gente pousou aqui e aqui estamos. Que legal. Sua mãe é de que região de Minas? Minha mãe é de Coromandel. Coromandel. Interior legal. de Minas. Legal demais. Maravilha. Outra coisa que eu ia te perguntar é seu pai é de Goiás, mas de que região específica, você Meu sabe? pai é Orizona. Orizona, lugar das fazendas. Meu avô tinha fazenda, foi criado na fazenda. Depois que foi fazer faculdade aqui em Brasília e ficou, né? Assim que foi. E aí permaneceu, conheceu minha mãe por aqui também. Casaram e estamos aqui até hoje. Que maravilha, que maravilha. Dani, você viveu a sua infância toda em Brasília. Sim. Como foi essa infância? Até porque você tinha um irmão mais velho. Rolava briga, ciúme, essas coisas todas? Como toda família normal? Neyton, não muito, sabia? É. A diferença de idade de vocês As é nossas qual? diferenças são 4 anos. Eu acho que talvez isso ajuda um pouco a não ter tantas brigas. A gente sempre deu muito bem, assim. Era raríssimo as brigas que a gente tinha. E quando tinha briga era coisa de desenho, disputar televisão. Era coisa besta. Mas meu irmão sempre teve um coração muito... Um espírito muito protetor, assim, sabe? Comigo. Então... Não existia rixa, não existia rivalidade ou essas briguinhas. Era companheirismo, Mesmo tendo essa diferença de idade, como eu cresci em apartamento, então a minha vida inteira eu morei no Sudoeste. Eu vi, antigamente era o Barro Oeste, né? Porque só tinha barro e poucos prédios, então eu morava em um desses poucos prédios. Então a nossa vida era sempre no pilotis ali com o pessoal dos outros prédios. Então, assim, eu lembro que tinha basicamente só menino na minha época. E eu era a única menina, então eu acho que isso me ajudou meu irmão ter um pouco esse lado do ser protetor comigo. Então eu era a menina dos meninos, a menorzinha, mas que eu brincava tudo junto com eles, né? Exatamente. Então, cresci minha infância brincando. Eu acho que tá um pouco difícil hoje em dia, né? As crianças ficarem pilotis, soltas. Na minha época era muito comum. Demais. E hoje tá mais complicado. Mas Exatamente. Deixa eu só fazer Henrique. Pessoal da B2 Move, só para dar uma olhada rapidinho, ver se tem como corrigir os erros, porque na verdade a gente está com muita falha no sinal pro ao vivo. Ou a gente segue aqui e vocês vão tentando corrigir. Travando? Tá. A gente está no episódio 81. A gente teve 2 problemas com a internet, um é hoje. Não tem problema. Não, mas pelo menos o vídeo ele vai permanecer, entendeu? Mesmo que a gente tenha travado, o vídeo vai na íntegra para a internet. Entendi. Ele fica gravado direto. Está com estabilidade. Para a gente voltar normalmente a testar, a gente teria que encerrar a live inteira, sem nem vídeo de fundo. Pode fazer isso? Não, vamos dar sequência. A gente dá sequência e solta o Mas eu tô vídeo. gravando mesmo assim, então Tá. Gravando não tem esses erros, não tem esses problemas. Não, beleza, a gente vai subir ele.
no lugar. Pode ser? Pode ser. Porque aí a gente não empaca aqui. Internet. Então, acho bom você comunicar a galera que tá tendo erro, né? Sim, eu tô comunicando já. Beleza? Legal. Mas vai ficar gravado na íntegra direitinho, né? Não, fica aí, a gente de novo. Pessoal, olha só, nós estamos passando por alguma intermitência no sinal de internet, infelizmente. A live às vezes fica subindo, caindo, aquela coisa toda. Nós vamos seguir a entrevista, até porque nós tivemos o prazer da nossa convidada estar aqui junto conosco. Então, posteriormente a gente vai substituir o link original desse ao vivo para o episódio gravado, porque a equipe da B2 Move continua gravando o vídeo na íntegra aqui. Então, se vocês puderem acompanhar, vai ser um prazer, e eu torço aqui para a internet voltar a funcionar de maneira correta, tá bom? Lembrando o seguinte, eu só vou pedir também o pessoal da B2 Move para abrir o áudio lá no Instagram, porque normalmente o que acontece? No Instagram, às vezes tem menos intermitências. Então, se você, de repente, quiser continuar acompanhando ou por aqui ou pelo Instagram, o canal vai estar aberto para todo mundo, tá bom? É isso aí. Dani, você estava falando da sua vida, da sua infância, das suas brincadeiras no Sudoeste. E aí, de repente... Mas assim, me conta uma coisa. Durante seu momento de infância, teve alguma época da tua vida em que você parou e falou assim, é arquitetura? Nunca. Eu caí na O que fila de passava pela sua paraquedas. cabeça? Eu sempre quis ser juíza a minha vida inteira. Sério? Sério. Se me permite uma observação, a gente vai perguntar para ela o seguinte. Ela percebeu os sinais da arquiteta quando era criança? Percebi. Não. Eu não, na verdade, minha mãe, né? Eu sempre quis ser juíza, só pra eu internalizar criança. aqui, desde criança. Sempre falei que ia ser juíza, que eu ia fazer justiça, que eu colocava todo mundo na prisão. Eu já sou muito justa, eu falava isso. Nossa. Também teve muita influência da minha família, da parte do direito, enfim. Então eu também vi um pouco, né, isso. Só que eu sempre tive um quê pra parte artística, assim. Então eu sempre fiz dança, eu sempre desenhei muito bem, eu sempre gostei de colorir, eu sempre entendi muito bem das cores, eu casava bem as cores, eu lembro que no meu book de 15 anos antes de fazer a festa, eu fiz aquele book de fotos, né? E eu fiz aquele book e eu lembro que o fotógrafo que ia me montar, ele queria escolher os meus looks. Eu falei, jamais que ele vai escolher meus looks, mãe. Eu vou fazer os meus looks. E aí eu lembro que eu montei, minha mãe ficou... Eu lembro da minha mãe falando que ela tinha ficado assim, muito impactada, porque eu montei uns looks lindos. Eu tinha tipo 15 anos, e na época 15 anos, não são os 15 anos de hoje também, não tem esse repertório todo, né? Então, eu acho que eu sempre tive um quê artístico, uma veia artística que a minha mãe sempre percebeu em mim. Então, quando eu fiz, né, a época de vestibular e tal, eu cheguei até a marcar direito. Eu ia fazer direito, No segundo ano até achei que eu ia ser dentista e tal, mas desisti logo. Mas eu cheguei a marcar direito. E aí minha mãe falou assim, filha, por que você não vai pra arquitetura? Eu falei, arquitetura? Eu falei, não, mãe, eu não sou esse negócio de cálculo. Eu achava que tinha que ter aqueles 1000 cálculos, não sei o quê. Eu falei, não é pra mim. E aí ela falou assim, faz um curso de desenho, porque na época tinha uma prova específica da UNB de desenho. E sim. se você não passasse, você não passava no vestibular. Você não vai, né? Não vai. Eu fiz um cursinho, coisa rápida, eu acho que era coisa de 2 meses. E quando eu fiz a prova específica, eu lembro disso até hoje, assim. Eram 5 questões e tinham 2 questões. Uma para desenhar uma samambaia que eles colocavam no meio da sala para você. E a outra que era desenhar a perspectiva que você enxergava quando você estava dentro de um avião, no corredor, sentado no fundo do avião. Uma coisa muito específica. E eu desenhei o bendito avião. Sério? E até isso é uma coisa que me marcou, porque quando eu terminei o desenho, que eu olhei, eu falei, Não acredito. não acreditei que eu fiz isso. Sério? Sério. Que legal. Aí quando eu tive essa percepção de eu ter desenhado tão bem um avião, eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito pro negócio. Falei, quer saber? Vou tentar. Se eu não gostar, eu saio e vou pro direito. E aí eu entrei. Aí você leva o primeiro ano. Não, eu fiz TUB. Aí eu quis TUB. Porque meu irmão fez o UNB. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de pânico da UNB, assim, sabe? E aí meu pai falou assim, não, você vai pro CEUB, não tem problema nenhum, filha, eu pago pra você. Então eu não quis o UNB. Aí eu fui pro CEUB, fiz vestibular, passei, fui pro CEUB, e aí fiz o primeiro ano é mega tranquilo como toda a faculdade, né? E aí quando deu, no final do meu primeiro ano de faculdade, uma amiga minha, que é filha de uma designer,
me ligou e falou assim, amiga, você quer um estágio? Aí eu falei, nossa, claro, eu lembro até hoje, eu tava num barzinho, tipo uma sexta-feira à noite. E eu falei, claro, óbvio, quero sim. Mas assim, eu vou te falar, eu não sei nada, tá? Acabei de entrar na faculdade. Imagina, você não sabe mexer em programa direito, nada, né? Você é crua. Pelo curso ainda, né? Você tá crua de tudo. Ela, não tem problema não. Entrei. E ali eu fiquei 5 anos. Que coisa. Sério. Eu trabalhei com a Dória Giovannini Lettieri. Olha que legal. Eu Que fiquei com escola 5 também, anos. né? Que escola. Então eu entrei, né, na legal, época, sim. um mega escritório. E entrei na parte interior com a Dória primeiro. Depois fui para arquitetura com o Giovannini e depois eu fiquei com os dois com eles. Então eu fui a única profissional que passou pelos dois e ficou com eles, né, os dois, durante 5 anos. 2 setores, eu digo, né? Que legal. Arquitetura e interiores. E foi ali que eu me apaixonei pela arquitetura. Não foi a faculdade. Que maravilha. Talvez se eles não tivessem aparecido na minha vida naquele momento, naquela assim, oportunidade que caiu do céu no meu colo, talvez eu nem estivesse na arquitetura hoje. Talvez eu teria ido pro direito. Porque eu levei o resto da faculdade, sempre fui boa aluna e tal. Mas eu não era apaixonada pela faculdade. Nada daquilo me encantava, sabe? Mas o escritório me encantava. Então eu amava ir pro meu estágio. Entendeu? Que legal. Eu me descobri no estágio. Giovanni Que legal. esteve aqui, contou a história dele. Eu até te vi aqui numa foto, você é pianista, não? Não toco. O Giovanni É pianista. Ele é super, ele toca, manja. Não, eu não. Só acho bonito Aqui foi mesmo. só... Ele foi só pra foto. Foi só ideia do marketing, tá? Nem pra Eu ideia. tive na Essa pra Artefato foto. tem o quê? Umas 2 semanas, vi o piano lá, um piano um branco, piano lindo, lindo. Nossa, o pessoal da Made in Brasil fez pra mim lá, trouxe um piano branco específico ali pra aquele local. Sim. Bem bacana, assim, mas não toco, não. Ainda não. Ainda não, é Ainda ótimo. não. Vai que um dia, né? Dani, e aí você sai da faculdade, depois de trabalhar algum tempo com o Giovannini, com a Dora, e você cai já no mercado, já abrindo seu escritório. Tipo, com cara e coragem, de onde veio essa garra, essa energia toda? Na verdade, eu depois de 1 ano já de formada, assim, eu falei, vou abrir meu escritório. Quer saber, meu escritório, meu irmão já tinha um escritório de engenharia, que tem até hoje, né, que é a Benfato Projetos. Sim. E isso é do meu irmão, e o time de engenheiros junto com ele, o sócio dele, o João Henrique. E eu falei, quer saber? Eu tava com o escritório montado, eu não tenho nada a perder. Imagina, eu, jovem, tinha 22 anos, morava com os meus pais, Sim. meus cursos eram dos meus pais, eu não tinha nada a perder. E aí eu fui. Aí eu fui com a cara e a coragem. E a gente sempre começa, normalmente, a gente sempre começa pequenininho, né? Claro. Pega uma reforminha aqui, uma cozinha aqui, um quarto ali. Um mas não banheirinho. aconteceu comigo. Eu lembro que eu saí do Giovannini em dezembro, em janeiro eu entrei lá com meu irmão. Aí eu fui montar o escritório, fui montar os meus padrões, os meus checklists, os meus processos. Eu sempre fui muito organizada. Então, antes de eu começar a história, eu falei, eu não vou começar a história para ficar desorganizada. Então, eu vou organizar só primeiro, para depois eu começar a pegar cliente. Que foi o que eu fiz. Mas essa organização já era de vida sua? Era uma coisa que você já fazia na juventude, infância, Na essas época coisas? do Giovannini, não, mas a minha vida sempre foi muito organizada. Eu sempre gostei muito de, enfim, montar os processos, as coisas, organizar, setorizar. Isso é interessante. Eu acho que facilita depois, né? Você gasta um tempo inicial, mas depois viabiliza muita coisa, né? Claro. Então eu sempre fui assim. E foi em janeiro, eu fiz isso em janeiro. E quando deu final de janeiro, uma amiga minha me ligou e falou assim: amiga, então, meu tio comprou uma cobertura no Noroeste. Sabe do projeto? Não? A mesma amiga da faculdade? Não, outra. Que amigas boas. Aí eu falei assim, Paulinha, amiga, então. Claro. Claro, top. Claro, óbvio, top. Me deu um mega medo na época, mas eu fiz. Deu super certo. O cliente foi um amor de pessoa. Até falei com ele um tempo atrás, não lembro exatamente quando. Mas, assim, não tive BO de obra pra resolver. Não. Nada. Deu tudo certo. E aquilo me deu confiança. Falei, cara, eu acho que eu dou certo pro negócio. Eu levo jeito. Eu levo jeito, então no caminho. Eu levo jeito, no caminho. Porque, assim, é aquela história, valia muito bem. Eu peguei uma coisa muito grande na época. Claro. Eu acho que tinha uns 300 metros quadrados a cobertura dele. Então, é uma coisa... Por mais que eu estivesse acostumada a fazer casas enormes Como era o no caso lá escritório, no Giovannini. eu não tinha know-how de apartamento, Sim. que é muito diferente. Lógico.
Mas eu acho que por eu ter vindo do ramo de casa, me deu esse know-how, essa segurança para tocar uma cobertura de 300 metros quadrados. Com casas enormes, a cobertura Isso. não é uma cobertura, tá, mas... É porque é diferente, né? Apartamento em casa, mas assim, por uma questão de metragem, de quantidade, de tempo, assim, acho que eu já estava preparada. E aquilo me deu uma segurança. E aí as coisas foram fluindo. Foram chegando projetos organicamente. Aí eu fui montando meu Instagram. Na época eu tinha um Instagram que... Só uma pergunta, você soube cobrar? Soube. Olha aí. Soube. Minha curiosidade. Essa é a melhor Soube parte. né? cobrar. Cobrar? Uhum. Melhor que muita gente hoje em dia, inclusive. Tem medo. É. Não, Eu vou começar barato. Não, eu falei assim, eu cobrei justo, Sim, sabe? mas soube cobrar. Porque eu sei o tanto que demora, eu sei o tanto que dá trabalho pra fazer, entendeu? E você fazia meio que essa parte de arquitetura e decoração, você fazia toda? Então, por eu ter vindo do Giovannini, que eu tinha mexido em arquitetura e interiores, Tá. eu tive um know-how dos dois. Sim. Talvez se eu tivesse ficado no Giovannini só na parte de arquitetura, eu me daria um medo. Uhum. Mas como eu já tinha os dois lados, Caminhado por esses dois isso, lados. então pra mim tava tranquilo. E eu sempre gostei muito de interiores. Sim. Sempre gostei muito, assim. Gosto muito de arquitetura, de casas e tal, mas eu sempre tive um ladinho, uma queda especial para os interiores. E então foi mais fácil fazer, né? Até porque Claro, não era uma com toda reforma muito certeza. gigante, o barco tinha recém-entregue de construtor e tal. Claro. Então não era muita coisa para mudar, assim, mas tinha obra a ser feita. E aí isso me deu confiança. E as coisas foram fluindo naturalmente. Isso com 2 anos de formado, um ano e meio. Um ano de formada. Sem Que formado. coisa. Um ano de formada, ela era Legal. recém-formada, literalmente. Você lembra quantos projetos mais ou menos você conseguiu participar estando lá no Giovannini? Nossa, não, mas muitos. É. Muitos. Porque era muito cliente, né? Sim. Era muito cliente. E antes de eu me formar, eu já exercia um papel de arquiteta gerente de projeto lá. Olha que legal. Então eu já gerenciava os estagiários, digamos assim, entendeu? Sim. E bateu mais ou menos uma época que essa gerente de projetos saiu do escritório, foi morar no exterior. E aí eu assumi o lugar dela. Só que ainda faltando um ano para formar. E aí foi legal porque eu consegui também uma bagagem de gestão de pessoas dali, né? Claro. Porque na época eu acho que eram uns 8 estagiários, 9, 10, por aí, mais ou menos nessa faixa de quantidade de pessoas. E aí tinha a outra que era da parte de arquitetura, e aí nessa época eu tinha voltado pro interior. Olha que legal. Mas era o interior das casas. Sim, Então, diferente, né? Diferente, mas ao mesmo tempo eu estava ali no meio confortável. Vamos dizer assim. Não era um desconforto completo, né? Para você tava tranquilo, confortável caminhar por aquele lado, né? Tava. Isso é muito bom. Agora, com relação à estrutura que você, de repente, começou a criar ali, até hoje você ainda, até pouco tempo atrás, você usava ainda o nome Bem Fato, né? Do nome do seu irmão. Sim. Eu Inclusive, usava. acho que no Mais Brasília o pessoal tá lá, Bem Fato. Hoje, até hoje. E tudo bem, não tem problema. Na verdade, assim, o que eu percebi é que eu, Dani, acho difícil aqui em Brasília, que eu falo que é uma cidade grande, mas eu acho que é uma cidade interior. Sim. Né? Uma coisa meio amadora. Então, as pessoas têm muito apreço pelo nome das pessoas. Sim. São Paulo não, você fala o nome dos arquitetos, mas tem o nome dos escritórios e você identifica o nome dos escritórios. E eu percebia que o meu nome ficava e o Bem Fato não ficava. Sim. Falei, cara, vou trocar. Tipo, o Bem Fato vai continuar existindo, a gente bota o nome pra ficar só com engenharia e eu vou colocar meu nome, porque é o que ficou pras pessoas, é o que ficou pros parceiros, é o que pegou, vamos dizer assim, entendeu? Exatamente. Então, acho que isso dá muito também por Brasília ter essa carinha de interior, assim. Sim, as pessoas se conectam às pessoas, né? E não ao escritório, Exatamente. né? Obviamente, isso não é só eu, né? Sim, Vocês não sabem disso, mas eu como se eu representasse. Então... Mas a grande maioria dos profissionais, dos arquitetos hoje de renome em Brasília, que tem uma estrutura, que já tem uma história, todos eles seguem pelo nome. É muito difícil você pegar e lembrar de um nome de um escritório, às vezes. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, é por esse caminho. Dani, depois que você entrou nesse mercado de arquitetura, teve algum momento da tua vida que você pegou e pensou em largar tudo? Nunca. Legal. Então você se apaixonou mesmo. Eu amo o que eu faço. Agora minha pergunta. Se eu não aguentar Agora vem cá, essa veia comercial que a gente vê ela assim, latejando em você, assim. Latejando, né? Não, Essa e é veia diferente. comercial, verdade. E até fazendo um complemento da tua pergunta, Tony, porque assim, a Dani, quando ela coloca no Instagram dela, ela coloca arquiteta e empresária.
Diferente da maioria das pessoas que pega e se intitula arquiteto e design de exteriores, arquitetura, não sei o quê. Então, você não, você já assumiu, eu sou empresária. Da onde vem, né, Tony, essa veia? Eu não sei te falar da onde vem especificamente. Mas é um... de criança que Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar agora. É um dom que veio, né, dentro de mim. Então, eu tava contando pro Tony, não sei se você ouviu, mas Sim. quando eu era criança, a brincadeira que eu mais gostava era de vender coisas. Vender pra sua mãe, né? Para minha mãe. Pegava as coisas no quarto, bota retrato, não sei o quê. E minha mãe comprou a máquina registradora pra mim. Eu tinha os botões, eu tinha um negócio do ticket, eu tinha dinheiros. Então, assim, aquilo ali me encantava. Que legal. Eu amava aquilo. Então, eu sempre tive essa veia aí de venda, vamos dizer assim, forte em mim, que eu não sei de onde veio. Porque minha família, ninguém tem comércio. Sim. Mas sempre existiu dentro de mim. Sim. O Otto, Alguém meu filho, do passado, vovó? Não. nada no comércio? Meu avô tinha farmácia, Sim. mas assim, Mas você farmácia, não conviveu cidade com a farmácia, interior. né? Você não teve na farmácia. Eu convivi quando eu era criança, minha avó conta que eu adorava ficar no caixa. É mesmo? Eu adorava ficar no balcão com ela. Eu não lembro, eu não tenho O muita negócio memória, eu era era muito cuidar do dinheiro. pequena. O negócio era cuidar do Não, dinheiro. então, lindo. você estava cuidando do dinheiro e seu pai também trabalhando em banco, sua mãe Juntou as trabalhando em banco, finanças, você pegou e falou, né? cara, isso é a Pode parte ser, boa. De forma indireta, né? Vem, Veio de forma vem. direta. Vai entender. Assim, como era farmácia, eu não podia vender um remédio. Claro. Então, acho que o que eu podia fazer ali, talvez eu me divertia ali. Agora, eu não Claro. tenho muita memória afetiva disso, é o que minha avó me conta, assim, tá? Mas já veio desde mim isso, né? Intrínseco, Comigo, né? né? Intrínseco, exato. Intrínseco. Que maravilha. O Otto, meu filho, tem 10 anos. Ele também, de vez em quando, pega um negócio ali. Papai, você não compra de mim? Eu falo, comprar o quê, meu filho? E aí vai me lembrando, querendo me vender as coisas. Olha aí, tá vendo? Né? Já tem essa... Mas desde pequeno, ele tinha 6 anos de idade. Um dia ele tava desmanchando o sabonete no banheiro. Aí eu peguei e falei, então tá bom, deixa eu te falar uma coisa. O próximo sabonete seu, você vai pagar. Aí ele, mas vou pagar como? Eu falei, vai pra loja. Você vai trabalhar. A cada dia que você for, você ganha R$10. Aí ele veio, sentou aqui, ficou assistindo um filme e tal. Passou o dia inteiro assistindo filme. Aí, papai, eu vim pra loja, então eu mereço os R$10. Eu falei, tá bom, tá aqui o seu sabonete, a notinha e mais R$6, que é o que sobrou do sabonete. Rapaz, esse sabonete durou uns 15, 20 dias. Né? Ele começou a cuidar do sabonete que ele estava indo. Vou ver se eu pego essas dicas aí pra Manuela. Não, agora tá bom, porque eu botei os meninos pra trabalhar, né? Então os meninos estão fazendo propaganda, né? Propaganda, você me contou, é verdade. Quem sabe, quem sabe. Tem que ensinar desde cedo, né? Exatamente. Mas, Dani, e aí, ou seja, você entra nesse mercado. A partir do momento que você assumiu essa bronca, falou, cara, eu vou entrar aqui de cabeça, assumir um apartamento de 300 metros quadrados. Você não parou mais. Não parei mais. E de lá pra cá as coisas só evoluíram. Só evoluíram de forma muito orgânica, sabe? Um foi indicando pro outro. Eu peguei pouquíssimas coisas de família, assim, sabe? De amigo. Sim. Inclusive, eu evitava. Eu evitava pra... Né? Porque a gente sabe que às vezes não dá certo, a pessoa confunde as coisas. Claro. E as coisas vieram de forma muito orgânica pra mim, assim. Aparecia. Aí eu tinha... Na época que eu era estagiária, eu criei um blog com uma amiga minha, que é a Beatriz Venâncio, muito amiga minha até hoje, Bia, da arquitetura. A gente criou um blog no Instagram. Lá do Arcademy, né? Do Arcademy. E o nome do blog era Olá em Casa. E o nosso blog na época bombava. A gente tinha, sei lá, 70 mil seguidores naquela época. Tipo, 10 anos atrás. 70 mil. A gente alimentava todos os dias. Era um dia eu, um dia ela. A gente revezava. Então, como eu já tinha essa facilidade com o Instagram, por conta do blog, eu montei o meu. Pronto, aí ficou mais fácil. E aí eu fui indo. Então, foi alimentando o Instagram, eu alimentava o blog também, aí às vezes chegava um cliente ou outro pelo blog, ia pelo... A Bia, na época que eu formei, ela não era formada ainda, porque a Bia é mais nova que eu, um ano, na faculdade. E aí, enfim... Ou era indicação, eu chegava pelo Instagram. E as coisas foram fluindo. E aí nunca parei, cá estou, né? A Bia outra que é também toda empreendedora, né? Agora Mas a Bia tem veia empreendedora, né? A Bia é de ela família. Montou a Tune, depois montou a Arcade. A Bia é corajosa, viu? Eu queria ter 10% da coragem que ela tem. A Bia é massa. A Bia é minha amiga do coração desde a infância. Eu conheci a Bia desde pequenininha. Olha que legal. Muito, muito minha amiga mesmo. Que legal. Eu já estava à frente da Arcademy, né? Exatamente. Quando ela começou o projeto da Arcademy, a gente participou lá também. Nós fomos,
mantenedores, né, da Academy. Então, durante um período, a gente estava lá junto com ela, Legal. fazendo toda a parte de rede para ela lá. Então, foi bem legal. Gosto mais da Bia. Legal. Ela é Beijo para você, Bia Venâncio, se você está assistindo. Beijo, amiga. Né? Dani, e aí, ou seja, você começa com esse processo, mas o mercado digital também para você foi um boom, para você também facilitou muito, ou ele foi um processo, ou você teve algum processo ali no meio do caminho que você pegou e falou assim, cara, peraí, eu preciso focar numa área ou na outra, ou deu para seguir nos dois caminhos? Porque aí começou a vir também não só a indicação do Instagram, mas também veio a indicação do bate-boca, do boca a boca ali, né? Na verdade, mexer com essa parte de rede social, eu sempre gostei. Eu sempre gostei, assim. Eu sempre levei jeito. Por eu ter ficado muito tempo com o blog junto com a Bia, então aquilo ali me deixou, assim, como é que eu vou dizer? Aquilo virou muito natural pra mim. Você amadureceu muito pra essa área precocemente, entendeu? Isso, pode ser, Eu acho que é entendeu? muito disso aí quando eu Porque o pessoal nem tava no Instagram ainda e tal. Eu já tava lá com o blog segurando meus seguidores, sabe? Exatamente. Então isso foi fácil pra mim. Como eu já tinha uma rotina de todo dia postar, um dia sim, um dia não, aquilo, montar o meu Instagram continuou uma rotina pra mim, entendeu? A gente, inclusive, parou de levar o blog adiante porque cada um foi seguir a sua vida profissional. Sim. E aquilo não fazia mais sentido pra gente, né? Mas ele existe até hoje, já deve estar com bem menos seguidores, né? Porque quantos anos desativado? E não alimentava mais, né? Nunca mais a gente alimentou, mas ele ainda existe. E assim, acho que mexer com essa Qual é o nome parte. do blog? Ou lá em casa blog, OH, Mas é no Instagram? no Instagram. Então, enfim, mexer com essa parte de rede social sempre foi muito tranquila pra mim. Só que, claro, que a gente tem... 43 mil seguidores ainda. Aí. É bastante. Ainda? A gente já tem o quê? Quantos anos que a gente parou de alimentar? Nem sei quando é que foi a última postagem. Veja aí. 2019. Aí. Primeiro de Tem fevereiro de 6 anos. 2019. 6 anos e pouco. Pois é, tá na hora de retomar isso aí também. Quem sabe, né? Vamos falar com a Bia. Falar com a Bia. A gente faz uma coisa, um business aí com esse blog. Exatamente. Eu chegou a hora dessa Que antes era só um hobby, né? Agora business. tem que virar business, senão não faz sentido. Não tem tempo pra isso, pra hobby, né? Ganhar dinheiro. Então, assim, essa parte da rede social, eu acho que ela me viabilizou muito para as pessoas me notarem também, né? Então, enquanto os outros ainda dependiam de só indicação e tal, eu já estava sendo notada por pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né? Sim. E assim, levar a rede social hoje em dia eu tenho a equipe de marketing que cuida pra mim, que eu não tenho mais tempo, mas eu levei o Instagram até pouquíssimo tempo atrás. Claro. Até pouquíssimo tempo atrás. Era eu que alimentava. É você que Eu faz. alimentava story, posts, respostas, Instagram, direct. Consumi da minha vida pessoal isso. Era inclusive um problema pra mim, mas eu não largava a mão. Eu sabia que aquilo era importante pra mim. Entendeu? Que legal. E, Dani, posteriormente você também foi convidada para fazer uma casa cor. E aí, ou seja, você tem um novo reflexo positivo na tua carreira profissional. Onde você, de repente, sai de um outro patamar e aí começa a mostrar ainda mais o seu trabalho. Como foi isso para você naquele momento? Só aproveitar o gancho que você falou da Casa Cor, Claro. existiram 2 marcos na minha carreira. Antes da Casa Cor, em 2019, aproveitando a fala do Instagram, eu fiz o meu apartamento. E na época eu postei o meu apartamento, que ficou maravilhoso. E ninguém sabia que era meu, porque eu não queria expor isso. Eu acredito muito na energia das pessoas, então eu não quis expor. E me deu um boom gigantesco naquela época. Eu fiz em 2020. Foi aí que eu comecei, que eu alavanquei. E aí, em 2021, veio a Casa Cor. Então, foi uma coisa seguida da outra. Sim. Né? Sim. Fui receber o meu primeiro convite da Casa Cor, foi pela Mainline, que sempre foi uma parceira muito forte em mim. Inclusive, beijo para Ariel e para Simone. E para Carmen, que era gerente da época. Eu amava a Carmen. Ainda não. Como é que é o nome da pousada dela? Ontem fazer uma propaganda. Era lá Coça. Gostando. É uma Tem o sobrenome gracinha. dela. O sobrenome deles. Tem uma gracinha. Pousada Rossani, eu acho que é Rossani, isso. Rossani, Isso, Rossani, pronto. Rossani. Pousada Rossani, Lagoa Santa. Que Saudades, gracinha de Carmen. pousada. A Carmen foi pra lá montar essa pousada, né? Então foi muito legal receber esse convite. Foi na época que a Carmen tava saindo e a Simone tava entrando. Isso. E, poxa, assim, eu me senti muito honrada, porque a Mainline fez a Casa Cor há 10 anos. E, de repente, eles me convidaram, sabe? Podiam ter convidado tanta gente naquela época e me escolheram. Então, Pois acho que é. eles já tinham visto o meu potencial ali como profissional, Claro. né? Eu já fazia mostra lá na Mainline desde 2019.
E aí foi quando eu fiz e, de fato, aí as coisas só foram evoluindo, mas assim, num ritmo extremamente acelerado, né? Como foi isso para você? Você estava preparada para essa ascensão assim? Não tava. Eu não imaginei que eu fosse estar onde eu estou tão nova. Eu achei que eu pudesse estar onde eu estou com uns 45 anos, não com 32. Eu não estava preparada, mas eu achei que eu até administrei tudo muito bem. Eu tive que me privar de muita coisa. Claro. Então, uma parte minha pessoal ficou de lado, né? Eu não saía com as minhas amigas, eu não tinha tanto, enfim... Vida social ativa, porque chegar no final de semana eu tava super cansada, eu só queria descansar. Mas valeu a pena cada coisa que eu deixei de lado por isso, sabe? Porque é uma coisa que eu amo, né? Sim. É um sacrifício que eu amo, então... É prazeroso. É prazeroso, exato. O negócio é quando você faz por prazer, aí as coisas mudam de figura, né? Fica muito mais divertido. A gente brinca muito, por exemplo, com relação ao podcast, né? Então, cara, é tão prazeroso estar aqui conversando com você, com outros entrevistados, com outras pessoas também ligadas a esse segmento, que, cara, às vezes você sai daqui 10 horas da noite, você vai falar, cara, tá tudo bem, tá tudo bem. E o legal é que a equipe fica aqui, então até mais tarde todo mundo tá aí também. Né? E Dani, mas assim, em algum momento durante esse processo, quando você pegou e falou assim, cara, mas tá vindo muita coisa, quando foi que você deu o start, que você pegou e falou assim, cara, eu preciso de repente melhorar o escritório, mudar algumas características, ou de repente se organizar de forma mais efetiva até para poder absorver isso? Porque o grande problema do mercado em si é assim, a partir do momento que você faz um processo de crescimento muito exponencial, a tendência é você ter uma queda também brusca, assustadora lá na frente. E por que isso? Porque às vezes você não se preparou para isso. Eu não estou falando você como Dani, estou falando a pessoa, empresas. Né? E a gente vê no mercado várias empresas que às vezes quebram por uma venda absurda. Né? Exatamente. Ou seja, fez um ano um faturamento gigantesco e aí como não tem processo, como não tem como entregar tudo, você acaba caindo e às vezes até quebrando. Então, como que você se preparou para esse processo? Porque assim, foi meteórico, né? Com essa palavra, inclusive. Não, na verdade, eu não me preparei por isso. Eu cheguei num momento que eu era tudo no escritório. Eu fazia os projetos todos, o 3D, o executivo, nananã. Eu fazia tudo. Até o executivo. Exato. Caraca. Uau. Só que assim, eu sempre tive um ponto muito positivo meu, porque eu sou muito rápida e prática. Eu não gosto de lenga-lenga, eu não tenho paciência pra lenga-lenga, ou resolve aqui rapidinho, pronto, resolveu, pronto, vamos pro próximo. Eu sou muito assim. Então isso me ajudou muito a absorver isso em um momento que eu não tinha mão de obra, não tinha gente, não tinha braço, e que eu precisava absorver. Então eu te digo isso assim com toda a honestidade do mundo, eu nunca atrasei um projeto na minha vida. Nunca. Na minha vida, eu não sei o que é atrasar projeto. Mas eu dava conta, eu nunca virei uma noite, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito focada. Então quando eu sento ali, eu falo, eu vou fazer isso aqui até 11 horas da noite, eu me dou aquela meta e eu faço até 11 horas da noite. E você fala, é impossível você fazer, eu vou fazer, você vai ver. Então eu esqueço o mundo e faço. E aí quando o David me pergunta isso, na época eu tava como estagiária, que hoje é meu braço direito no escritório, que é a Isa, que é gerente, e a Isa tava lá pegando, só que a Isa, eu acho que ela ficava tanto comigo que ela pegou um pouco dessa minha veia rápida, prática. Né? E ela fala que... Vai por osmose, né? Ela falava que era um robô, né? E ela meu robôzinho, era um robôzinho. E só que ela acho que ela se inspirou muito nisso, sabe? Nessa coisa rápida e prática e certa entendeu? Então ela me ajudou muito nesse processo. Que legal. E aí eu fui contratando e, óbvio, quebrei cabeça demais. Contratei estagiário, que eu, infelizmente, hoje em dia eu não contrato mais. Contratava pessoas, eu tirava. Contratava arquiteto, tirava. Então foi um processo muito doloroso e que, obviamente, as pessoas não sabem, não veem. Claro. E quem amortecia tudo era eu e a Isa. E até eu conseguir montar... conseguir pegar pessoas que fossem responsáveis, que, enfim, eu não vou nem dizer dar conta do recado, mas que
eu vi algum futuro ali, sabe? Uhum. Que eu poderia apostar naquela pessoa. E aí eu montei, aí foi uma coisa de montar de gestão do escritório, Uhum. eu montei as tarefas que cada um seria responsável. Uhum. Você é responsável por isso, por isso, por isso. Você não é responsável por aquilo. Você é isso. Então eu fui montando que Cada um cada dos um processos, dos né? processos. Claro. Porque se eu colocar para todo mundo fazer tudo, ninguém faz nada e não sai nada direito. Uhum. Então essa montagem também foi difícil até eu pegar o Imagino. jeitinho, sabe? Até eu ver o que acho que isso vai funcionar. Mas deu certo. Até que tá dando certo Uhum. até hoje. Maravilha, né? É. Porque não deve ser fácil, né? Porque você tem que estar com grande volume, muita coisa acontecendo, a equipe tem que estar alinhada, né? Exato, Exato. E eu tenho que essa engrenagem estar para lá, né? funcionar, não é? Não, e aí você tem um negócio, você tem no meio desse processo todo, aí você tem que cuidar de gestão de obra, gestão de Isso é verdade, tem isso. Tem todo o resto. mostra de decoração, aí você tem casa custa, tem mainline, você tem Tem os isso, você tem clientes aquilo, novos. tem os novos É. clientes, Então, os comerciais, tem o marketing. tem tudo, né? Coisa, É né? muita A gente tá coisa falando para de uma dar parte, tempo. né? É muita coisa, assim. Questão de caminhar. É meio enlouquecedor. Se você parar para listar, você dá uma enlouquecida, assim. Mas, Você trabalha quantas horas por dia? Quando você chega no escritório? olha, hoje eu me dou o luxo de chegar um pouco mais tarde, Uhum. né? Mas antigamente eu chegava 8 da manhã Tá. e eu não tinha hora para sair. Aham. Então era 8 da noite, 9, por aí. Tá. Hoje eu já chego mais tarde, já Uhum. saio mais cedo, já saio para almoçar. Hoje eu tenho uma vida mais tranquila, Mais mais light. A pandemia te ajudou? De Muito. certa forma, como a gente fala o seguinte, porque até estava conversando com um outro arquiteto alguns episódios anteriores, e a gente pegar e falar assim, poxa, a pandemia me ajudou. Cara, soa meio estranho, né? Mas vamos lá. Isso é até meio Vamos arrogante, entender. né? Exatamente. Mas a questão é o seguinte, as pessoas passaram mais tempo dentro de casa consumindo produto digital. Uhum. E você estava já no digital, Já estava. dominando essa ferramenta. Isso para você foi positivo, a questão Sim. da ferramenta. Não estou falando da pandemia, pelo amor de Deus, não é isso que a gente Sim, quer falar. lógico. Né? Como foi isso para você? Eu lembro que quando deu o boom na pandemia, eu tava, assim, a 15 dias do meu casamento. Então eu cancelei tudo. E de repente acabaram os projetos, né? Não chegava um projeto mais, porque todo mundo assustado, ninguém Todo imagina que mundo era tipo focado. uma obra dentro de casa. Ah, daqui a pouco isso passa, a gente volta ao normal. É. Eu lembro que a minha parte mais, assim, que eu fiquei, eu falei, cara, eu não quero perder minha equipe. Não quero. Então, eu fiz de tudo para manter todo mundo, eu botei todo mundo de casa e tal, mas eu consegui manter toda a minha equipe com o pouco que chegava e com a reserva, obviamente. Porque eu tinha reserva para o história rodar planos para 6 meses, estava dentro do caixa da empresa. Então, aquilo me sustentou. E aí, no terceiro mês de pandemia, as coisas, tipo, do zero foi pro... Aham. Sabe? No terceiro mês de pandemia. E As aquilo até me pessoas já se assustou acostumaram também. com a ideia de estar em casa. É. Do tipo, aí, você vai durar bastante tempo? Então vamos fazer um projeto que vai levar tempo. E aí, quando a pandemia acabar, a pessoa já tá pronto, já tá orçado, eu começo Sim. a obra. Então, O apartamento está raciocínio- pequeno agora para a família inteira, porque Isso. a família inteira estava dentro de casa, Isso. então vamos trocar de Vamos apartamento. trocar de apartamento, vamos vamos pra de uma apartamento, casa. vamos pra uma casa. É isso aí. Ou de apartamento pra cobertura. Ou então, vamos fazer um home office. Sim. Eu nunca não atendo um ambiente, né? Claro. Eu tenho, né? Não tem como atender. Mas na época, eu abri a exceção para atender um ambiente, porque aquele cliente que eu iria atender neste ambiente poderia virar o meu Claro. futuro cliente para fazer o resto da casa. É isso aí. Então eu comecei a atender alguns home offices naquela época, mas é só um cômodo. E nesses primeiros 3 meses, eu acho que ajudou muito a salvar o escritório sem ter que mexer na reserva, sabe? Claro. Esses Claro. pequenos projetinhos. Sim, isso é Isso foi importante. muito importante. E aí, enfim, a pandemia me deu boom, né? É aquele negócio, a conta chega para todo mundo, né, Dani? Então, ou Chega. seja, se você não tiver ali pelo menos um fluxo de caixa para poder ir pagando essas Sim, continhas, vai sim. minguando ali. E assim, a pandemia juntou com a entrega do meu apartamento, Sim. a finalização do meu apartamento. Hum, Então, quando eu postei o meu apartamento, eu tinha recebido, tipo, 200 mensagens de pedidos de orçamento pelo Tá direct. nossa Não, senhora. 200. Eu contei, era 200 alguma coisa, mas eu resolvi pra menos, 200. Maravilha. Só que, é aquela história, a pessoa queria fazer, mas tava na pandemia. Então, E se aí? fosse hoje, imagina, 200 pessoas você quer fazer num mês pra você fechar um projeto. É um negócio enlouquecedor. Claro. Tem que fazer lista de espera.
Mas naquela época eu levei 2 sustos. Um, 200 mensagens e o outro, pandemia. Caramba. Mas aí eu acho que essa galera que eu fui atendendo, que realmente queria, que marcava a reunião virtual, me ajudou nesses 3 Você meses. respondeu os em 200 seguida. direct? Respondi todos os directs. Eu limpei a minha caixa de entrada. Que legal. Eu dei atenção para todo Isso mundo. faz toda a diferença também, né? Você Faz toda a cuidar do diferença. cliente, ter esse contato direto. E eu tenho muito isso, assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. Aham. Então, eu sou um pouco carinhosa nesse sentido, sabe? Eu gosto de dar atenção, eu gosto de dar afeto, eu não sou uma pessoa fria. Sim, Você nunca vai me ver sendo fria com alguém, você vai me ver sendo fria com alguém se eu não gostar da pessoa. claro. Porque eu sou muito honesta e muito sincera, mas é muito raro eu não gostar de uma pessoa, né? Eu tenho que pedir muito. Muito. E tem que insistir Tem que ainda. insistir ainda, mas nem tanto. Então, assim, isso me facilitou também. Claro. Porque aí eu respondi, a pessoa me respondia, e eu fui criando uma rede de, não quero dizer fãs, mas pessoas que me admiravam. Claro. E que continuaram a me seguir. Sim. Então eu sei que pessoas que me mandam direct até hoje, eu olho o rostinho, hoje em dia eu não vejo mais os directs praticamente, difícil, vejo uma né? coisa ou outra, Tá. assim. Mas você reconhece. Mas eu olho o rostinho, eu reconheço. Falei, nossa, Sério? essa aqui me segue há muitos anos. Essa aqui eu Que já legal. respondi muitas vezes. Você tem mais de 30 mil, 32 mil. Tem. E é tudo orgânico, eu não patrocino Orgânico, nada. né? Isso que é legal. Nada. Mas E é um aí- trabalho sério, né? É um trabalho que você vem fazendo há muito tempo, então você vê pelo fato do trabalho sério, ele acaba se tornando Isso. orgânico ali. Exatamente, né? Não foi do dia pra noite, né? Isso. Tudo, Não, né? Mas é orgânico, isso é o mais importante. Mas é hoje. totalmente Sim, orgânico. sim. Totalmente orgânico. E o legal é que essas ferramentas ajudaram muito, principalmente você, e não só você, mas vários profissionais de arquitetura que a gente até brinca. Esse grupo de pessoas que estão ali entre 30 e 40 anos, que lidaram, que exatamente chegou, parece que um presente, né? Porque entra o mercado do digital, entra o Instagram, entra ferramentas como, sei lá, TikTok, entra ferramentas como o X, Aham. e aí vocês estão prontos, vocês estavam se formando para isso. A gente E veio assim, na virada, né? Na claro. verdade, né? Exatamente. Então é como se a gente tivesse sido moldada já nesse parâmetro. Não meio teve que isso, assim. não teve que Foi inventar normal nada. pra gente, foi natural. Você já vieram com um chip. Já vieram com o chip Pode ser. atualizado. A gente já veio com Passaram o chip pela da atualização. pele. Nem Black Mirror, né? Foi isso. Mas igual a gente, por exemplo, eu estou no mercado há muito tempo. Da Conecta, nós temos há 19 anos de mercado. E eu tô com 43 anos, então eu sou de uma geração anterior. Assim. Então, nessa questão, hoje, quando você pega e fala assim, poxa, vamos entrar no mercado digital, para mim, eu falo, pô, peraí, pra quê, né? É da onde? Vocês Sim. não, para vocês era natural. É normal. Vocês nasceram nessa geração, então é maravilhoso. Bom demais, Facilita, né? Facilita Facilita. demais. Dani, e naquele momento você parou o casamento ou você seguiu com o casamento? Não, parei tudo. Eu tive 4 datas de casamento. Como? Eu nem lembro das datas. Eu esqueci das datas, mas eu tive 4 datas de casamento. E no meio dessas coisas todas, você se casa e ainda tem a Manuela. Eu tive a Manuela. No último ano você teve a Manuela. No último ano, nos 45 do segundo tempo, o último gol. Bem, Manuela. ela veio. Legal. Mano, já tá com 1 ano e 2 meses já, passa muito rápido. A gravidez foi muito rápido. E também foi um ano que eu viajei muito a trabalho. Sim. Grávida? Sendo grávida? Grávida. Então eu lembro que eu tinha ganhado uma viagem. Foi muito bacana, assim, pela Portobello Shop, representando o Centro-Oeste. Eram 5 arquitetos, né, um de cada região do Brasil. Eu fui representando o Centro-Oeste para Bolonha, na Itália, na feira de lançamento de revestimentos mundialmente. Foi para Cersai. Exato. E na época eu tava grávida da Manu de 5 meses e ninguém viu nenhuma barriga em mim. Então a pessoa, nossa, tá grávida. Eu falei, não vai beber, não. Eu falo, não, então, não posso. Tô grávida. Como você tá grávida? O quê? 1 mês? 1 semana? Eu falei, não, 5 meses. Oi, cadê sua barriga? Eu falei, então, ela não Sempre apareceu magrinha, ainda, né? mas eu estou grávida de 5 meses. Que legal. E aí, Manu veio nesse turbilhão aí de coisas acontecendo. E eu lembro que quando eu tava pra ganhar a Manu, eu falei, meu Deus, como eu vou dar conta de cuidar do escritório? Essa é uma pergunta, né? De cuidar do escritório, cuidar da Manu. Mas Deus é maravilhoso, Deus encaixa tudo. Deus providencia tudo, exatamente. E tudo foi fluindo. Tudo deu certo. Imagina, eu tava na inauguração da minha mostra de artefato, Sim. eu assinando vitrine da artefato, Uhum. peso da responsabilidade. Eu tinha 12 dias que eu tinha ganho o Manu.
Eu tava no evento da Artefato de inauguração. Eu lembro que eu fui rapidinho, cumprimentei Paulo, e Denise, Felipe, tudo. E fui embora porque eu tinha que aumentar. Eu aumentava de 3 em 3 horas, certinho, né? Pontos ainda. Tava com os pontos da cesárea ainda. Cesárea? Fiz cesárea ainda. Com 12 dias já tava lá no 12 dias. Minha mãe naquela época, quando fazia cesárea, ficava 40 dias deitada, né? tipo isso, né? Hoje, 12 dias. Foi uma coisa assim, 12, 13, uma coisa assim. Você foi muito inteligente, então, né? Nesse sentido. Com Por você. esse sentido, sim. Eu arrisquei. E ninguém tentou sabe? segurar sua mãe? Não, porque eu falei assim, eu vou rapidinho, eu volto. eu vou ali rapidinho, né? Esse rapidinho... Foi rápido? Foi. Aham. Foi até rápido. Eu acho que eu fiquei lá uns 40 minutos. Aham. E fui embora. Sim. Tem o tempo de trajeto, ida e volta, Sim, mas eu sim. fiquei lá uns 40 minutos. Então eu fiz lá o meu social, tirei as fotos, marquei a minha presença, afinal de contas eu estava assinando Tinha que ir. vitrine, eu Sim, tinha que ir, era eu não Artefato. tinha opção, ainda mais sendo Artefato, Aham. sou fã mesmo, e eu voltei pra ser mãe, né? Pra vida de mãe, né? Dani, agora Voltei pra vem todo cá. mundo. Vida de mãe. Você reconheceu pelo mercado e tal. Qual que foi o primeiro reconhecimento? Quando você falou da Porto Belo, você foi representando no Centro-Oeste, né? Sim. Qual foi o primeiro reconhecimento que você recebeu que te... Caramba! Eu não estava preparada para ser, assim, psicologicamente falando, né? Qual? Para ser número 1 Brasil metropolitano. Foi Aham. um susto para mim, assim. Porque como a gente tá aqui, a gente não tem Essa noção. noção. E outra, né? Participam do grupos grandes arquitetos do Brasil, do qual Sim. eu sou fã, que eu sei que são no grupo, que eu sei os prêmios que ganham, e eu tinha passado deles, sabe? Aquilo pra mim, eu falei, cara, como assim eu passei deles? Nem na minha cabeça entrava isso direito, sabe? Não é uma questão de corrida, um contra o outro, não é isso. Não é sobre de jeito isso. nenhum. Mas é porque eu admirava tanto alguns arquitetos, ainda admiro, óbvio, Claro. que eu achava que eles estavam tão além e de repente eu Então, passei, sabe? E foi uma coisa muito natural. Sim. Sim. Não busquei aquilo naquele momento. o que era Tipo, número 1, não, Sim, igual você aconteceu, falou, não foi uma veio. corrida, né? Não foi uma corrida, entendeu? Aconteceu. então, primeiro. De repente eu virei número 1 Brasil. E agora é número 1 de novo, Brasil. Segundo ano consecutivo, né? Que legal. Muito legal. Mas quando eu recebi o prêmio, tanto é que eu não estava esperando, foi até na viagem de São Paulo que eu fiz com o Metropolitano, o Fábio, que é o gestor, né, o CEO, ele fez o jantar e tal, no final ele chamou a gente na varanda e tal, e eu não estava esperando, nossa, jamais receber o prêmio ali. E aí ele, poxa, preparou lá com todo o cuidado do mundo, fez um depoimento lindo ali para mim, e me presenteou com um prêmio lá, um negócio banhado a ouro, sabe? Inventaram um prêmio. Inventaram um prêmio pra mim. A verdade é essa. E que tá na minha casa. Então, agora que eu vou mudar de novo, no final Sim. do ano que vem, eu vou levar esse prêmio e vou colocar na minha casa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso te vislumbra? Isso Não. te acende uma coisa assim, tipo, eu ganhei o prêmio e pronto? Nossa, pelo contrário. Zero me deslumbra. Eu acho que eu sempre tive muito esse cuidado Uhum. de sempre ter o pé no chão, sabe? Legal. Porque eu sei que isso é um caminho sem volta, praticamente, Sim. né? É. E também não é muito do meu perfil, apesar de não parecer, Uhum. né? Que a gente estava comentando, né? O pessoal fala, é linda, loira, magra, rica, nananã. Deve ser nariz em pé, chata, enjoada. E eu não tenho nada disso. Porque, né, é o natural as pessoas pensarem isso, e eu nem julgo. Mas não me vislumbra de jeito nenhum. Me deixa muito feliz, eu acho que me dá uma certeza de que eu tô no caminho certo. E te deixa motivada. E me deixa motivada. Legal. Exatamente. Eu vi você, a gente teve um jantar do Mais Brasília há pouco tempo atrás e a gente estava junto. E eu vejo como as pessoas te tratam com carinho, né? Sim. Porque ainda te tratam como menina, como Sim, aquela por que menininha que pareça. às vezes estava ali no meio do processo e te acompanham durante Há muitos muito anos, tempo. Né? Todos os seus parceiros estão contigo há muito Há tempo. muitos anos. Né? Então não é uma coisa que chegou, que aconteceu agora, ou que de repente. E veem em você exatamente esse sucesso que
tem tomado conta, que tem chegado junto ali, mas ao mesmo tempo ainda enxerga uma menininha, né? Não enxerga, tipo, ai, peraí, eu não posso chegar perto dele. Não. Não. Eu vi o Rony chegando, te abraçando, beijando, aí fala da filha. Rony me viu crescer, eu vi a filha dele crescer também, né? Hoje eu tenho 15 anos, imagina, quando eu conheci o Rony, ele era uma criança, que ia nas obras com ele às vezes, sabe? Claro. Então, é muito legal receber esse carinho, assim mesmo, porque vira além de uma parceria, né? Vira uma amizade, né? Um laço de amizade, né? Não, e ao longo desse caminho, todo mundo trabalha no mesmo ramo, né? Sim. Tá todo mundo se encontrando, tá todo mundo se vendo. Sempre, né? Então, assim, se você levar a mágoa de alguém, você vai encontrar com essa pessoa o tempo inteiro. O resto Então, da vida. é melhor levar uma amizade do que levar mágoa, né? Com certeza, Né? com certeza. Que legal. E Dani, você se tornou mãe e ao mesmo tempo você se divorciou. Você foi mãe solteira. E Isso. nós estamos agora numa semana do Dia das Mães. Como foi esse processo como mãe para você? Praticamente mãe solteira, é lógico, seu pai e sua mãe devem te dar muito apoio nesse sentido. Mas queria que você contasse um pouquinho disso. Eu me separei sem saber que eu estava grávida. A verdade Sério? é essa. Você sério. separou antes de saber que estava Não grávida? sabia que eu estava grávida. Que Antes de loucura, saber que eu estava Dani. grávida. Enfim, tornou-se insustentável para mim. Não é todo homem que dá conta de mulheres como eu. A verdade é essa, né? Só se imaginando. Então para mim se tornou insustentável. Aconteciam muitas coisas que a minha família não sabia, os meus amigos não sabiam, muito menos a família dele, ninguém nem imaginava. Mas que pra mim tinha chegado a gota d'água, sabe? Então eu escolhia, ou eu continuava casada ou eu ficava com a minha carreira. Era um ou outro. E eu fiz uma escolha, eu falei, eu vou optar pela minha carreira. Foi isso. Claro. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 3 semanas de separação oficial. Que loucura. 3 semanas. Eu já tinha saído de casa, tinha largado tudo pra trás, eu tinha ido viver Aquele minha apartamento vida. lindo que você Eu fez. tinha largado pra trás. Ele ficou e eu que falei, não, eu vou embora, tchau, fui embora. E larguei pra trás e fui, sabe? Sim. Sem apego, sem nada. Falei, eu faço um outro mais lindo ainda, que é o que tá vindo agora. Que eu vou Claro. fazer agora. Isso que eu terminado, hein? Exatamente. Sabe E no século de hoje em dia, né, gente, a gente sabe que cada vez mais a gente vai ouvir histórias como a minha. Claro. Né? Então, você está indo embora, valeu. Exato. See you. Exato. Então, assim, quando eu recebi a notícia da grávida, óbvio, me deu um baque muito grande. Eu não estava preparada. Veio sem querer, claro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu descobri o sexo do neném, óbvio que eu iria amar se fosse menino ou menina. Independente, óbvio. Mas eu sempre sonhei com a minha Manuela. Então, desde que eu tenho que legal. 15 anos, eu sempre falei, eu vou ter a minha Manu. Que legal, você já sabia que já você ia ter sabia Manuela. que eu ia ter a minha Manu. Então, ela sempre foi muito desejada por mim. Então, quando eu descobri, eu não sei, parece que foi, sabe? Sei. Me deu uma certa leveza. Sim. E aí, enfim, me deu mais força. E foi num ano também que eu fui muito envolvida por essas viagens profissionais e muito trabalho. Então, minha gravidez, obviamente, foi um processo de divórcio extremamente conturbado, do qual eu fui prejudicada de inúmeras formas. Mas eu não deixei aquilo me abalar em nenhum momento. Eu segui em frente e não é à toa que hoje Manu é, né, meu raio de sol, vamos dizer assim, né? Então, eu lembro que quando eu ganhei ela, eu fiquei com muito medo de como que eu ia administrar tudo. Mas foi o que eu falei aquela hora. As coisas vão fluindo, vão acontecendo. Sim. E as coisas vão dando certo. Elas vão se encaixando, né? Como uma engrenagem que vai se encaixando no meio do processo todo e vai levando isso mais pra frente. Exato. E, Né? e eu lembro até hoje de uma cliente minha, que ela me falou, inclusive se ela estiver vendo essa live, um beijo pra ela, que é a Elisa, que ela é uma cliente daqui de Brasília, só que ela tá morando em São Paulo, eu fiz pra ela lá em São Paulo. E ela falava assim pra mim, Dani, você vai ver quando você tiver filho. Na época eu não tinha nem a Manu ainda, eu nem tava grávida. Sabe, quando você tiver filho, você consegue administrar melhor ainda o seu tempo. E ela é uma baita mulher e profissional, assim. Legal. Ouvir isso dela, eu falei, ela tem razão, eu ainda vou entender o que ela tá falando. Sim. E quando ela me falou isso, eu falei, gente, mas eu já administro o meu tempo tão bem, eu achando, né? Sim. Que não é possível que eu vou conseguir administrar melhor ainda meu tempo. E não é que o negócio realmente é assim. Então eu lembro demais dessa frase que ela me falou, assim, sabe? E de fato,
Eu consigo fazer mais coisa hoje em menos tempo e ter mais tempo livre do que mas antigamente. E apreciar a Manuela. organizado, né? Pra ser presente, né? De certa forma, né? E a questão é mais organização mesmo, porque você faz o que você tem que fazer com menor tempo e sobra tempo para poder ficar com a Manuela, né? Claro que existem as coisas que a gente tem que abdicar, né? Então, Claro. hoje eu não faço mais atividade física. Por quê? Porque o tempo que eu tenho de manhã eu quero ficar com ela. Eu praticamente não saio mais final de semana, nem isso, mas tá tudo certo. É uma fase, eu não quero perder o tempo que eu tenho com ela, que é precioso, é maravilhoso. E um dia as coisas se ajeitam de outra forma, Não, né? e é engraçado porque ela cresce vendo você nesse caminho e sabe o tamanho da mãe que ela tem, né? Tem, a força sabe? da mãe que ela E tem. ela sabe mesmo, viu? Então. Muito louco. Ela sabe. Ela Ela é muito pra frente, ela é muito inteligente. Eu acho que ela tem gente até demais, sabe? Ela é uma mini Dani melhorada. Então, assim, se você falou que você acha que eu sou um meteoro, a menina... 5.0 né? Se você acha que eu sou um meteoro, a menina não sei nem Já palavras deve ter um pra chip ela. mais atualizado. Exato, É, né, mais atualizado. Imagina, ela é super inteligente, imagina, andou muito cedo, ela faz coisas assim, nossa, esses dias mesmo ela tava lá na mesa de cabeceira e aí tinha umas fotos assim na mesa de cabeceira e em cima um vidro, umas fotos minhas de criança no quarto dos meus pais. E embaixo do criado tem um nicho e tem a Bíblia. A Bíblia é grossa e a Bíblia tá fechada. E tem outros livros. Meu pai lê livros de cabeceira. E ela pegou a Bíblia sozinha, gente. Colocou no chão, subiu em cima da Bíblia, que a Bíblia era grossa, pra ver as fotos do criado. Sério? Que coisa. Cara, eu olhei aquilo e falei, Gente. como assim? Ela raciocinou que a Claro. Bíblia é alta e que se ela colocar embaixo do pé dela, Ela vai ela vai ficar ficar mais alta pra conseguir ver. Caramba. A menina tem 1 ano de idade. Então, assim, ela faz umas coisas que eu me assusto. Eu falo, Deus, me dê muita sabedoria pra essa menina, porque ela é um furacão. Ela vai longe. Ela vai longe. Né? Mas isso é importante, eu acho que tem que ser nesse caminho mesmo. Acho que é muito daquilo. Pegou essa energia sua também, essa convivência com você também, e vem nesse caminho, né? É, exatamente. Ou seja, Pegou meu DNA também, Pegou né? o DNA, Ela vai parece embora. muito comigo, então. Ela é uma mini Danizinha. Que legal. Tony, nós temos alguns recadinhos aí no YouTube. Não sei se você está conseguindo acessar por aí, eu acesso por aqui. Se No YouTube, quiser. você viu? Eu vi aqui. Eu vou ler alguns recadinhos aqui no YouTube. Maria Vera, boa noite. Jefferson Augusto, melhor do mundo, Dani. E a Isabela Nunes, Danizinha a melhor. Pedrinho Gamers, 0717, Dani, maravilhosa. Robson Clayton, show, Dani é top, parceirona. Robson, meu parceiro de obra. Robson da Propagar Engenharia. Exatamente. Olha, Isabela Nunes. A Isa também, meu braço direito do escritório, junto com a Fê. Isso é uma referência dentro e fora do escritório, viu? Bruno Bonifácio, simplesmente a melhor. Pedrinho de novo aqui, Gamers. Ela é sucesso. Luísa Solano, ela é incrível, minha inspiração. E a Lu. Um beijo, Lu. Lu Arquiteta. Bruno Freitas, número 1. Bruno Corretor. E tem alguns recadinhos também vindo aqui do Instagram. As pessoas começaram a mandar aqui também no Instagram. Jaraguá Gesso, olá, boa noite. Também mandou aqui a Isabela de novo, referência dentro e fora do escritório, Danizinha. Muito meu amor. E ela diz o seguinte, ela dá conta porque ela é um robozinho. Aí, tá vendo? Porque ela é uma robozinha. E falam que eu sou um robozinho, gente. Eu não sou, não. Exatamente. É só porque é o foco, né? É o foco. É o foco. É isso. Eu acho que quando você coloca foco na tua vida, as coisas vão caminhando mais fáceis, né? E não é mais fácil porque você colocou foco. Não, na verdade é porque você determinou aquilo, né? Então Isso. você, às vezes, tem muita gente que perde o foco olhando para o Instagram, olhando, fazendo reels ali, olhando para os stories, para os reels e tal. E a gente sabe uma coisa, hoje o mercado está dominado por pessoas que são 5% da população hoje são criadoras de conteúdo, que é o nosso caso. Nós estamos aqui criando conteúdo. Os outros 95% são consumidores. E aí? Você está organizando seu tempo da melhor forma, será? Né? E a gente, poxa, mas por que você faz tanta coisa? É igual a gente tá, conecta, família, histórias no quadradinho, então, cara...
Muita coisa. O homem lá de cima ajuda de alguma maneira. Ajuda. Tem que ajudar. Não dá nem tempo de ficar doente, né, Tony? Deus ajuda muito. Não dá nem tempo de ficar A doente. gente tem que enxergar, né? E a gente tem que, cada um com o seu credo, né? Exercitando a sua fé, né? Claro, às vezes a gente critica, a gente reclama, mas tem que ver tudo que está sendo colocado diante da gente, ser grato, né? Com certeza. Então, né? Igual, sei lá, você, por exemplo, tem toda essa quantidade de trabalho, né? E daí vem sua menina para poder te dar mais coisas na sua vida, né? Ser grata por tudo isso, né? Porque assim, Nossa, tanta gente aí, demais. sabe, né? Olha a sua pouca idade, né? Graças a Deus você se prosperando tanto, tendo tanto trabalho, fazendo tanta coisa, né? E a gente sabe que tem muita gente aí que tá sofrendo, né? Sofrendo muito. Sofrendo, então acho que você é muito grata, né? Com Sei lá, certeza. isso muito... Você já estava eu estava com a Alessandra da Agroflores, elas estão com a Alessandra da Agro, né? Elas estão muito espiritualizadas. Mas eu sou muito grato a tudo, você entendeu? Eu acho que a gente tem que ser, tem que enxergar tudo. Tem. Com certeza. não. E tudo acontece por um propósito na nossa Isso, vida, né? exatamente, né? Então, ninguém entra no caminho de ninguém à toa. Isso pra Sim. mim é um fato, assim. Então, tudo acontece quando tem que acontecer, da forma como tem que acontecer, por algum motivo. Eu acho que até relações, às vezes, que dão certo e não dão certo, é pra poder ensinar alguma coisa. Isso. Alguém passa por aquilo. Pra poder entender, eu precisava passar por isso para Exato, aprender pra alguma aprender. coisa. De repente, não ficou nenhuma lição agora, mas essa lição vai ser útil em algum momento da minha vida. Não, eu acho que faz todo sentido o que vocês estão falando. né? E é aquela história, às vezes serve exatamente um susto, serve para nos alertar, serve para nos colocar de novo nos eixos, né? Olhar para o que de fato é importante, né? E você teve esse caminho do blog, que depois ele se transformou num processo onde você criou o seu próprio Instagram, então é sempre uma sementinha atrás da outra, né? Exato. Então ele vem caminhando ali, né, durante esse processo. Não é uma coisa por acaso. A Dani, sei lá, duplicou a meta de faturamento, ou de repente fez alguma coisa. E você falou uma palavra no início que é exatamente isso, a meta. Você hoje busca uma meta? Qual a sua meta de vida? São muitas metas. Mas metas, eu não falo. Eu faço. Legal. E você vai saber quando tiver feito. Entendeu? Mas eu tenho muitas metas pessoais, profissionais, almejo muitas coisas. Então a minha cabeça não para, né? Sim. Às vezes, uma vez ou outra, eu acordo de madrugada. Manu acorda até hoje pra mamar. E acordo de madrugada, às vezes eu não volto a dormir, não consigo voltar, porque minha cabeça fica Pensando, borbulhando de ideias, de coisas, nananã. Então eu não paro, assim, não paro. Mas isso que você falou, assim, no início de Manu me deu um gás, né? É muito louco, porque mesmo vivendo um turbilhão de coisas que aconteceram, muitos clientes nem ficaram sabendo, porque nem perceberam Essa mudanças mudança, em mim. Parece que eu ganhei não só mais força, mas eu ganhei mais foco. Tudo parece que pra mim conspirou a favor, Sim. sabe? Então, parece que ela me deu mais força, a gravidez, tudo que aconteceu me deu mais força. E me deu mais um boom, entendeu? Profissional É porque, na também, verdade, né? Dani, a gente cria mais um motivo para poder continuar lutando, levantando pela É manhã, verdade. enfrentando os desafios, né? Igual você tá falando, que tem dia que você acorda e tá ali naquele turbilhão. Cara, tem semanas que eu passo a semana inteira acordando 4h30 da manhã, sem despertador, sem nada. Simplesmente eu acordo e falo, cara, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Aí você vai atrás. Aí eu falei, cara, é muito doido. Aí você escreve, vai pro Instagram, vai pro caminho, começa a projetar alguma coisa, começa a pensar num processo novo, né? E é muito legal, porque quando você está nesse mercado, parece que o seu sistema de captação, ele está muito mais ajustado. né? Qualquer Muito coisa, mais. igual aquela questão que a gente falou, né? Por exemplo, a história do podcast. O Tony ter falado, poxa, fazer um podcast. E eu já tinha escutado o Tony falar sobre a questão do livro. Então, assim, passou batido. E de repente, naquele dia, as coisas aconteceram e falou, poxa, vamos fazer um podcast. É porque era pra ser, né? É. Tem coisas também que são pra ser, eu acredito muito nisso. Já que, você Acontece, não tem, já que você não pode falar de meta, quais são? E a As gente metas respeita. Lógico, As metas lógico. você verá quando elas estiverem executadas. Tem algum projeto para o futuro vindo por aí? Nada? Ou você ainda não quer falar também sobre isso? Tem um novo apartamento. Tem o meu novo Ah, não, apartamento, bacana, pode ser. Não, assim, uma metazinha, só pra deixar um gostinho. Pra não deixar você Boa, né? spoiler. Você tá participando do Bem podcast História do pouquinho. Quadradinho, não vai deixar nada pra gente? Eu já entrei pro mercado internacional, né? Legal. Então eu quero entrar um pouco mais. Você já fez casa em Orlando. Fiz casa em Orlando. Legal. Então agora eu quero ir de repente para as de Miami. Legal. É uma coisa que eu sempre quis. Aham. Sempre mesmo. Esse Então, projeto em Orlando foi
cliente daqui que levou pra lá ou você pegou cliente lá? Não, é Brasília, né? Daqui. Sim. Mas foi mais decoração. Sim. Fez obra. Até porque eu não posso assinar projeto de obra lá, Claro. né? Mas foi mais decoração. Uhum. E foi tudo virtual. E deu tudo certo. Olha, Sério, cara? Foi tudo certo. Que doido. Muito louco, né? Que doido. A escolha do material, a escolha dos Tudo. produtos, tudo virtual. Tudo virtual. olha só. Mas como é que você Tudo fazia? faz- Você pegava o celular, fazia um vídeo lá Amazon, não sei o quê, e vai indo, você vai montando, faz um moodboard ali, pá, compra esses Uhum. links aqui e bota no Uhum. lugar. É isso. Que E deu certo. legal. E você não foi nem lá pra ver como é que Não, tava? nunca entrei na casa na minha vida. Nunca fui. Nada. Nunca fui. Nunca fui. Legal. Nunca pisei lá. Alguma, a ideia de mostras internacionais também? Mostras eu nunca pensei, sabe? Mas, claramente eu iria gostar, Se vier o né? convite, Se vier né? o convite, Claro, né? estaremos aí, né? Você vai pra casa por esse ano aqui? Não, isso não. Ah, a Casa Cor demanda muito da gente, né? E eu já estou muito demandada no momento. Então, esse ano ela vai ficar de lado. Você fez sua artefato Eu posso esse ano escolher. já. Fiz artefato, a Minline agora vai trocar a vitrine, né? Legal. Eu faço vitrine já tem acho que 4 anos. Acho legal as mostras de loja por conta da longevidade. É um ano E de a casa mostra, é né? muito trabalho, passa tão rápido, É né? muito trabalho, muito rápido, É. tudo muito Se intenso. você vai artefato, é um ano que É um ano que Foi fica. um ano, É. olha só. Artefato, olha bem lá. E também, olha Exato. que fica. Exatamente. Por mais que você trabalhe, mas, meu, é um ano. É um ano, né? Então, é melhor, assim, até pra Isso. gente Eu também, acho que a questão né? não fica mais em evidência durante um Com período de uma certeza. tem uma longevidade para tudo, ela é positiva Com para tudo. certeza. E são lojas muito boas, né? Sim, claro. Então, enfim, mais um spoilerzinho aí pra Amei. vocês, só pra não ficar com gostinho de quero mais. E daí Tá tem minha bem. casa, que é uma coisa que eu vou fazer o marketing em cima, Legal. até porque muitos parceiros meus entraram comigo Uhum. pra fazerem comigo, né? Enfim, o que vai fazer. E aí uma coisa que eu vou. Você podia vai fazer steel frame? Não, desculpa. É apartamento. É apartamento. Modo de dizer, casa, modo de dizer. É, minha casa, my home. É, my home. Você vai minha casa, minha. My home. Mentira, Tony. Não. Mas, enfim, vai estar aí. Vamos ver o que vai ser. Os próximos episódios, Sim. né? Estarão aí. Eu não vou fazer, eu acho que não vou fazer em tempo real, mas vai ser gravado e Sim. editado, bonitinho. Porque Legal as pessoas sempre demais. têm muita curiosidade de saber, Sim. né? Como é sua Começa a casa? dela. O pessoal tem muita curiosidade, assim. É louco isso, assim. É porque a gente, parece que o pessoal coloca a gente num local de celebridade, assim, um sabe? patrocínio no altar. Exato, que você fica. Ei, eu sou gente como a gente, calma, né? Não é aí, entendeu? Não é por aí, entendeu? Mas acho que vai ser legal compartilhar um pouquinho de. Né? De como fazer dar certo ali, né? Claro. Então, a, vocês têm gente com essa curiosidade. a gente tá fazendo a casa do Arnaldo, né? Então, ou seja, Uhum. aí quando você pega e fala com o Arnaldo, ele pega e fala, mas eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo. É a primeira vez que ele tá fazendo uma casa pra ele, né? Nossa! Então também é a mesma dificuldade, ou seja, faz casa pra todo mundo. Mas aí você pega e fala assim, mas legal, e aí agora a sua casa? Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu lembro que quando eu fiz o meu apartamento, o meu outro, que eu já vendi, Aham. eu escolhi tudo. Quando chegou, a única coisa que eu travei, eu não tinha dúvida de nada, porque eu sou muito decidida. Então eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. Aham. Quando eu cheguei pra escolher a cortina do meu quarto, eu não consegui escolher. Sério, Juro, a cara? cortina do meu quarto. Olha isso, uma coisa Você não precisa pequena. escolher. Eu não consegui escolher. E eu não consegui escolher porque eu sempre gostei de cortina em linho. E eu tinha colocado linho na minha cabeceira, ainda eu não queria repetir o tecido. E eu não queria mesmo repetir o tecido. Aham. Quem escolheu a cortina da minha casa foi a Josi da Casa Blanca, que é minha parceira. Foi Aham. ela que escolheu. Falei, Josi, eu te dou carta branca, escolhe. Sério. Ela que escolheu. Você gostou do resultado? Gostei. Ela sabe meu Bom. gosto, né? Sim. Então, Tá acostumada deu a certo. trabalhar com você. Deu certo. Não, legal demais. Dani, quando você olha para todo esse processo, para todo esse caminho, essa longa jornada sua, muito curta, mas muito longa em termos de processo, de tudo, a quem você deve agradecimento? A quem você olha assim e fala assim, poxa, eu precisava fazer um agradecimento hoje? Nossa, tantas pessoas. Fica à vontade, É, a gente tem até é um- difícil. A gente Justo, né? até injusto, até fico até com medo de esquecer alguém, né? Assim. Uhum. Mas, obviamente, meus pais, né? Porque Claro. me ajudam demais. Inclusive, um detalhe legal, né? Meu pai é meu financeiro. Né? Meu pai me Olha ajuda no aí, escritório. tá vendo? Cuida. Meu pai é meu financeiro. Conta com ele mesmo, né? Ah, que E a legal. administração e tal. Ele cuida do meu financeiro pra mim. E do meu financeiro pessoal. Porque eu não tenho nem tempo pra olhar a conta do banco, nada. Ele que resolve tudo. Né? Até a minha procuração lá. Se um dia quiser rapar minha conta, ele consegue.
Mas, obviamente, meus pais. Nossa, meus parceiros são inúmeros, assim. Então, eu acho que vai desde a obra. Propagar Engenharia, por exemplo, está comigo há muitos anos. Faz 90% dos meus apartamentos. O pessoal da Refinada, que faz as casas para mim. Tem o pessoal dos revestimentos, então tem Porto Belo Shop, tem Finitura. Tem o pessoal da Arcos, né, que também é um pouco de revestimento. Ixi, tem muitas marcenarias, tem gente demais, gente. Eu tenho até medo de começar a falar e esquecer dos nomes. Porque tem que ter uma lista de agradecimento. Porque, obviamente, a gente sabe que... Tem a Dani, né? Tem Dani da Ampla, imagina, Dani é da época de Giovannini. Dani da época de Giovannini. Dani me viu crescer literalmente, entendeu? Então, assim, a parte de parceria, né, com os lojistas, né, ela é muito fundamental. E eu tenho certeza que eles foram grandes viabilizadores de muitas questões, né, de muitas resoluções. Para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, né? Para que pudesse facilitar meu caminho, resolver as coisas para os meus clientes. E eu confio demais neles, assim. Acho que parceiro de confiança é muito importante, né? Muito vocês importante. Para a caminhada de vocês, né? Olha, Tônia, eu vou te falar, vou ser bem sincera. Quando o cliente fecha com alguém que não é nosso parceiro, já me arrepia a espinha. Porque eu sei que, dependendo, uma pessoa que a gente nunca ouviu na vida, porque às vezes tem a pessoa que não é seu parceiro, mas que você conhece, você sabe que é bom e ouviu falar, e você fica mais tranquilo. Mas assim, é um ou outro, como até foi o seu caso. Agora, quando é alguém aleatório, normalmente, eu não gosto de falar a porcentagem, mas praticamente é certeza, vai dar um BO, vai dar um problema. É difícil pra gente resolver, é muito complicado, porque trava, né? O que acontece é que, na verdade, é o seguinte, as empresas hoje sérias no mercado, quando ela pega um projeto, ela deveria, pelo menos, ligar para o arquiteto para pelo menos tirar dúvidas, alinhamento, fazer compatibilização de projetos, verificar se está tudo certo, saber a opinião, aprovar e tal. Então, isso faz toda a diferença no mercado para você entregar alguma coisa. Exato. Só que tem gente que pega e fala, cara, eu não vou ligar para o arquiteto porque eventualmente o arquiteto não vai me dar atenção, ou não me atende, ou não faz isso, ou não faz aquilo, ou eu vou fazer à vontade, vou fazer a revelia. Então, a pessoa faz do jeito dele, porque ele está acostumado a fazer daquele jeito, e aí a chance de fazer alguma besteira é grande. É enorme. E é engraçado que o cliente, eu acho que, obviamente, ele não tem, né, know-how para saber isso, mas ele não tem noção da dimensão que isso pode dar um problema para ele. Claro. Não tem nenhuma. E o impacto que isso causa em Ele vai todos muito os na processos inocência, ele vai muito na inocência, sabe? No acreditar no outro. E aí o impacto na obra dele muitas vezes é bem... E às vezes fica a ilusão, tá economizando alguma coisa, né? A ilusão, é o barato que sai caro. Não está economizando. Vai ser melhor, vai ser mais barato. Nossa, eu falo que o meu pé, assim, que o mais... meu calo mesmo é a marcenaria. Nossa, quando o cliente fecha uma marcenaria que não é minha parceira, eu falo assim, vai com Deus, sabe? Com medo de dar um problema, porque ali é o maior trauma da maioria dos clientes, não é nem a obra civil. Marcenaria, porque aquilo ali pode transformar um pesadelo de uma obra eterna. Sim. Você muda e você fica lá sem armário, porta aberta, por meses e meses e meses. É isso aí. Então, a marcenaria eu acho que é um ponto delicado. A automação também vai. Não, Ney, nós temos bons profissionais em Brasília. Não, mas eu falo pelo seguinte, porque a automação passa muito tempo dentro da casa do cliente. Claro. Muito tempo. Muito tempo. Depois que você terminou de entregar, você terminou de entregar o seu trabalho, a automação ainda está lá dentro, né? Tem então... isso, né? É um trabalho meio eterno. Só que assim, vamos combinar que eu acho que incomoda menos do que um armário. Nossa. Porque armário é sujeira, é pó. Sim. É porta aberta. É porta aberta. A gente tem aquele tanto de gente dentro de casa. Sim. A automação, obviamente, tem gente também, mas é uma coisa mais sucinta, tecnologia, tabletzinho, então as coisas você resolve. Não tem serra-copo cortando dentro da sua casa, barulho, aquela visão de ter uma obra de novo na sua casa, entendeu? É igual mexer com gesso, né? Isso. Você vai mexer com gesso, cara, acabou o apartamento inteiro, o ambiente inteiro tá ferrado. Exatamente, entendeu? Então, marcenaria
Que recado você quer deixar para as pessoas que estão aí nessa semana do Dia das Mães, aproveitando? A gente até falou, né? Poxa, vamos lá, Dani, vamos participar junto com a gente no dia Sim, 8, que é uma semana sim. especial, o Dia das Mães está chegando aí. Que recado que você quer dar para todo mundo? Nossa, que difícil isso, dar um recado para todo mundo sobre o Dia das Mães. Mas acho que um recado vai mais para mamães arquitetas. Sim. Tem aí 2 amigas minhas, né? A Lu e a Thaís, que vivem a maternidade junto comigo, né? Sim. Também. Mas eu acho que... E a Lu tá grávida de novo, né? Sim, não sei se Pois podia não sei. falar. Ela já anunciou, ela anunciou. anunciou. Ela já anunciou, é verdade. Por isso que eu Ela já falei, não. anunciou. Falei, meu Deus, travei agora. Mas é aquela história, a gente dá conta de tudo. A gente se Sim. vira nos 30, eu falo muito, a gente se vira nos 30, não desespere Sim. que vai dar certo, porque tem muitas arquitetas que ainda não são mães, né? Bia Venâncio, por exemplo, Não. não é ainda. Ainda. Aham. E eu sei que o peso da maternidade, do que pode ser, que virá, que vai acontecer e tal, pesa muito pra gente nessa nossa Claro. loucura. Então, é relaxar que Deus toma conta de tudo. Que bom. É isso. Que bom. E que vai bom. ter mentoria sua para as próximas arquitetas engravidarem, né? Você pode ajudar. Pois é, né? Eu vou lançar uma Não é? ramo agora. A maternidade no mundo da arquitetura. Olha aí, Como ó. conciliar. Exatamente. Ótima ideia. Vou incluir isso na minha meta. Luiz. Pode ser, Tony. Boa. Não, legal. Algum agradecimento especial? Mais alguma coisa? A vocês, né? Legal. Terem me convidado, claro. Obrigado. Deixa eu Obrigado. Qual a maternidade em inglês? Eu não sei. Ixi, agora você me pegou. Colocar maternidade and business. É, já tá pensando, maternidade em business, tá Você ótimo. entendeu? Entendi. É essa porta assim, né? To Pode me. ser, quando eu grávida, tem que falar eu grávida. Talk to me. Mas Maternity. muito Maternity. obrigada. Muito obrigada, gente, por participar mesmo do podcast descontraído, né? E É, na legal. semana especial, eu lembro que, olha só como são as coisas, né? Eu falei com o Neilton, eu quero escolher o número do meu podcast, Foi. pela numerologia, lembra? Foi. E olha só o que 89. deu certo. Tá Não, vendo? eu nem fiz o número certo, nem fiz o número, mas o que deu certo foi o de das mães. Pois Porque é. antes não tava dando. Olha aí, não dava. Não dava, as agendas não davam. A gente teve uma ideia do podcast, mas aí na semana também ela ia casar a irmã dela. Não, Isso. acho que era sua irmã? Isso, eu tava indo pra Mendonça. Aí, tá É. vendo? Então, ou Era seja, quinta. são várias coisas que iam acontecer no meio do caminho. Mas vamos lá, deu certo. Deu certo. Tony, algum agradecimento? Uai, muito obrigado por ter vindo, né? Imagina. Obrigado mesmo, sim. E que Manu, né, continue sendo seu raio de sol em todos os momentos da sua vida. Amém. Tanto nos bons quanto nos difíceis. Você olha para ela e que ela possa iluminar e trazer as soluções que você Sim. quer. E feliz Dia das Mães. Obrigada. Deixa eu falar um bocado para todas Claro. Todas as mamães, né? pode ir. Lógico. Eu acho que assim, eu tô no mercado aí de arquitetura e design, né? Mas independente disso, né? Independente das mães da arquitetura. Então, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe. Que vocês... Acho que ser mãe é uma dádiva, né? No final de semana eu vou lá passar o final de semana com a minha mãe na minha cidade. Né? E vocês, sei lá, possam ser muito felizes, assim, né? Acho que deve ser fácil ser mãe, né? Tem os momentos difíceis, tem os momentos bons. Mas eu tenho certeza que... Acho que mãe é um negócio surreal. Mãe é um negócio surreal. É. Então, parabéns a todas as mães. Exatamente. Dani, quero agradecer também você por ter tido a oportunidade de contar um pouquinho mais da sua história. Eu acho que já era algo que a gente estava tentando planejar há algum tempo, então assim, fiquei muito feliz de você aceitar o convite, estar aqui conosco nessa data tão especial, próximo ao Dia das Mães. Você que é uma super mãe, até como você falou, eu particularmente não sabia. Que você, eu falei, cara, a Dani se tornou uma mãe solteira, né, quase. E você falou, não, mas foi antes, Total. inclusive. Eu falei, Totalmente só. totalmente, né? Porque o pai nem mora aqui agora. Não, e é muito disso. A gente vê essa dinâmica do seu trabalho, da sua história como arquiteto, como profissional. E assim, eu fico admirado pelo trabalho que você tem feito, tudo que você tem construído e desejo muito, muito, muito sucesso para você nessa Obrigada. longa Pra nós. jornada aí. E que seja cada vez melhor, né? Que você Sim. possa duplicar, triplicar essas metas suas aí. Vamos Vambora. dobrar a meta. Quando chegar na meta, a gente dobra, dobra. né? Exatamente. Quero agradecer também, Tony, por ter Mais te dado aqui. pessoal, Claro, vai lá. E assim, pessoal, o que eu achei mais incrível assim, hoje é poder estar com a Dani. Todo mundo sabe assim, da importância dessa, me perdoe a palavra, dessa menina no mercado, né? Mas como vocês podem ver, olha que simpatia, olha como ela, como acessível, como falou
de uma forma tão tranquila da vida dela, né? Claro. Isso é muito gostoso. Muito obrigado, sabe, Dani? Porque às vezes a gente acaba te colocando, a gente te vê brilhando tanto aí e acaba te colocando no altar. E achando que você é inatingível. E você não é inatingível. Não sou. Ela é ser humano, você vê? Eu sou gente como a gente, é o que eu Ela é falo. gente como a gente. Eu só não tenho tempo. Eu acho que isso é mais incrível. Só então. meu tempo é precioso. Eu acho que é mais incrível, você entende? De poder mostrar esse seu lado. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão buscar essa referência sua aqui e entender um pouco de quem é você. Sim. Obrigado mesmo. de Obrigada, coração. eu que agradeço. Exatamente. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, a Dani da Ampla, que está aqui junto com a gente mais uma vez. Quero agradecer o Henrique, o Otávio e a Rosana lá do Bom Tempo, que sempre são nossos parceiros e estão junto com a gente aqui há muito tempo. Desde o início a gente é apoiado pela Bom Tempo. Quero agradecer também o Felipe e a Denise da Denise lá da Denise Zuba, por conta da parceria junto à Artefato, trazer também esse trabalho dentro da Artefato. Eu sabia que o Felipe me deu de acordo para poder fazer essa parceria aqui junto. Acho que era agora, 6h30 da tarde. Foi, Porque que ele legal. estava viajando e aí ele passou um tempo fora, depois ele estava no Aras, e aí não conseguiu, aí eu não consegui falar com ele, ele pegou e mandou agora. Não, pode botar aí. Aí eu falei, pô, vamos botar esse negócio então. E aí foi rodando, legal. Felipe, muito obrigado pela sua parceria mais uma vez. Agradecer também a equipe da Conecta que está aqui com a gente até esse horário. Agradecer o pessoal da B2 Move e também a Agos Assessoria Contábil, que cuida hoje da nossa contabilidade, toda a assessoria contábil aí dentro do mercado. Em especial a você que ficou com a gente até agora, que seguiu nesse caminho. Nós tivemos alguns travamentos na internet, então eu peço desculpas a você de casa, mas a gente amanhã já coloca o vídeo na íntegra, ele sem nenhum corte, sem nenhum travamento, sem nenhuma informação, substituindo o link que vocês têm aí, e a gente vai dar sequência em todo esse caminho, pode mandar para todo mundo e a gente vai divulgar massivamente também esse podcast aqui da Dani, levando esse contato para vocês, tá? Quero agradecer e quero pedir a você também que tem lá, que está no nosso canal, que visitou o nosso canal pela primeira vez, deixe o seu like, curta, clica no sininho para receber novos comentários, ou seja, novas notificações, né? Nós estamos também no Spotify, no TikTok e no Instagram. Siga-nos nas redes sociais e vai ser um sucesso. Muito obrigado pela presença. Desejo a todos vocês um feliz Dia das Mães. Passe um tempo com a mãe. Você que ainda tem mãe, aproveite esse tempo. E quero deixar também um parabéns ou de repente um agradecimento também. Eu sou um cara muito católico também, a minha família toda é muito católica e hoje nós temos um novo Papa, né? Então, parabéns à Igreja Católica, parabéns a esse e que tenha muita sabedoria no seu papado, né? Até logo e uma excelente noite a todos.